tarde a todos que estão aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro seminário de investimentos. Eu me chamo Ludmila Benevides, sou coordenadora de comunicação e eventos aqui da Fundação Libertas e vou conduzir com um time de investimentos esses 2 dias de evento e vocês estão muito bem-vindos. Quero agradecer desde já, a presença de todos vocês, a presença dos conselheiros também, que estão aqui com a gente, e de todos os mais de 200 inscritos no nosso evento. E além de vocês todos conectados, quase 80 pessoas conectadas aqui nessa tarde. Nosso objetivo do primeiro seminário de investimentos é fomentar a discussão do cenário macroeconômico junto a economistas e grandes nomes do mercado, além, claro, junto do nosso time de especialistas, para embasar as nossas políticas de investimentos dos planos de previdência. Além disso, as discussões do seminário também irão subsidiar o nosso planejamento estratégico de 2022, que vai começar na semana que vem aqui na Libertas. Vale compartilhar com vocês que essa é uma ação do nosso Programa de Educação Previdenciária e Financeira, chamado Papo Certo. E fiquem ligados, semana que vem começa a Semana ENEF e a Libertas também vai estar presente pela primeira vez no evento, com várias ações e vários vídeos bacanas para vocês. Algumas orientações sobre perguntas no dia de hoje. Deixamos abertos aqui o nosso Q&A, que são as perguntas e respostas. Vocês podem mandar para a gente durante todo o evento. E os nossos gerentes, Daniel Pontes e Marcos Litz, gerentes de investimento e portfólio, vão estar acompanhando essas respostas e mandando, e enviando para os nossos convidados para a gente responder ao longo do evento. Bem, com a autorização dos nossos convidados de hoje, nós estamos gravando esse evento e ele vai ser posteriormente publicado no nosso canal do YouTube. Então, sejam bem-vindos e agora eu passo a palavra para o nosso diretor-presidente, Lucas Nóbrega. Boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês aqui no dia de hoje. A gente está fazendo hoje o nosso primeiro evento relacionado a investimentos na Fundação Libertas, aberto ao público em geral, e é uma honra estar aqui fazendo essa abertura, seguido depois do Barata, que é o nosso diretor de investimentos. A gente vai ter hoje uma pauta bem interessante, a gente vai trazer aqui um debate muito forte sobre economia no dia de hoje. Sem sombra de dúvidas, vai ser um insumo muito importante para o nosso planejamento estratégico e também para as políticas de investimentos da Fundação Libertas. Amanhã a gente vai discutir muito fortemente o tema de alocação para investimentos, um tema super relevante que é o Asset Allocation, para ver como é que vai ficar os investimentos postos na entidade para os próximos anos. Sem sombra de dúvida, o debate vai ser muito enriquecedor e vai permitir com que a gente elabore melhor o nosso planejamento e também nossa política de investimentos. A gente conta muito com vocês, participantes, para fazerem perguntas aqui sobre temas que venham a ser do seu interesse e que venham a ser pertinentes também aqui para a Fundação. Como esse evento está sendo aberto, a gente tem aqui não só a Fundação Libertas representada, participantes, colaboradores, conselheiros, como também membros de outras entidades fechadas de previdência complementar. E vai ser muito salutar para todo o ambiente de previdência para a gente ouvir e ficar antenado com o que tem acontecido na economia. A economia, eu vou deixar isso mais para o debate com Barata e para os próprios economistas falarem, tem nos trazido aí grandes surpresas. A gente não esperava ver uma volta da taxa de juros como aconteceu no decorrer desse ano, uma inflação vindo aqui muito forte. Isso teve um impacto grande neste ano, aqui no ano de 2021. Como é que será, então, o ano de 2022? Lembrando que em 2022 a gente tem um efeito muito importante, que é a eleição. Então, vai ser um debate muito rico para a gente entender um pouco do nosso norte, o que a gente vai fazer dentro da Fundação para os próximos anos. Esse tema que a gente trouxe, economia no primeiro dia e alocação estratégica, ele é fundamental para todos os planos da Fundação, para todo o mercado de previdência. Agora, olhando aqui para dentro da Fundação Libertas, a gente hoje administra 13 planos de benefício, mais 3 planos assistenciais, os planos de saúde. E olhando para a dinâmica dos planos BDs, aqui falando primeiramente dos planos BDs, tem um grande impacto para a gente proteger os ativos que estão ali alocados, os investimentos que estão ali sendo feitos, dentro do que a gente chama de ALM. O Barata depois vai falar um pouco mais sobre isso. Isso é muito importante para a saúde financeira e atuarial dos planos BDs. E quando a gente for falar do universo de CDs,
né? Esses ativos eles estão ali hoje a mercado. Qual é a fronteira eficiente que a gente vai montar? Né? Então, esse primeiro dia a gente fala de economia, no próximo dia a gente vai falar bastante aí de portfólio, de alocação estratégica. Isso tem tudo a ver para os dois planos, para ver como é que a gente vai aumentar a efetividade desses planos. Falando também aí do nosso VocêPrev, que é o plano instituído, né? Hoje, quem está aqui dentro do ambiente da Fundação Libertas pode ter esse plano, né? Que é um plano maravilhoso, que permite uma complementação de renda, um benefício temporário, que teve um regulamento alterado, né, recentemente, para deixar ele ainda mais moderno. E esse é um plano que a gente quer trazer ao longo dos próximos meses, né, que sair no final do ano de 2022, perfil de investimento, tanto para esse plano quanto para os planos patrocinados. Né? A gente está aqui também com uma iniciativa muito importante dentro da Fundação Libertas, que são as estratégias previdenciais. Dentro das estratégias previdenciais, a gente tem ali a fusão dos planos CDs. Então, a gente está falando que vai ter um plano CD muito grande dentro da fundação. Né? Hoje a gente administra aqui 6 planos patrocinados e a gente pretende, né, sendo aprovado aí pelo Conselho Deliberativo, está sendo debatido, está lá no nosso site, por favor, visite o nosso novo site, né? E lá dentro você vai poder conhecer um pouco mais sobre as estratégias que eu estou falando aqui. Uma delas é a fusão. E quando a gente fundir esses planos ao longo do ano que vem, a gente vai ter a permissão de colocar os perfis de investimentos. Vai agregar demais para a fundação. Então, estou trazendo esses 2 tópicos porque tem tudo a ver com o que a gente vai começar a discutir a partir de hoje, que é o cenário econômico, como é que ele vai ser posto aí, como é que a gente vai ver o mercado e amanhã a alocação. Né? Eu acho que o Barata vai ter condição de detalhar um pouco mais isso. Né? Em nome de toda a fundação, de toda aqui do corpo de técnicos, de colaboradores, quero agradecer a vocês pela participação, quero agradecer em nome da diretoria e dos órgãos estatutários, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, a participação de todos. Não deixem de fazer perguntas, não deixem de debater, vamos aproveitar essa oportunidade para enriquecer o nosso conhecimento e o conhecimento das demais entidades que estão aqui presentes. Muito obrigado, Ludmila. Desejo a todos vocês um excelente evento. Passo a palavra para ti. Obrigada, Lucas. Com certeza esse vai ser o primeiro seminário de muitos que a gente vai realizar, né? Algo que fomenta muito a educação financeira e previdenciária e temos muito a agregar aí, né, ainda nesse assunto. Passo agora a palavra para o grande anfitrião, né, Rodrigo Barata, nosso diretor de investimentos e controladoria. Por favor, Rodrigo. É com muita alegria e entusiasmo que a gente promove aqui esse primeiro encontro que eu falo de investimentos aqui na Libertas. Isso faz parte de um compromisso dessa diretoria, desde que nós entramos, de uma transparência e uma comunicação muito forte com os participantes, com os nossos stakeholders, ou seja, o nosso conselho, os colaboradores e, não longe disso, com o nosso público externo, né, que está presente aqui, as fundações. É muito importante esse intercâmbio entre os fundos de pensões para troca de experiências. Né? Então, ano passado, a gente ficou muito prejudicado em relação a essa comunicação, em função da Covid. Ela veio em março, nos pegou de surpresa, e essa comunicação ficou muito prejudicada. Agora que a gente está adaptando a essa situação, eu acho que a gente está começando a tomar um caminho sem volta, né, que é uma comunicação mais eficaz, né, visando aí o futuro da Libertas, que é a criação alternativas de investimento para os participantes, perfis de investimentos. Então, nós vamos ter que trabalhar, que não vai ser ano que vem, deve ser início de 2023, que nós vamos trabalhar com uma educação financeira e previdenciária muito forte para que, na hora da opção, o participante saiba o que ele está fazendo. Tá? O seminário ele foi dividido basicamente em 2 partes. Né? A parte hoje é uma parte de macroeconomia e a parte de alocação amanhã. Onde investir, né, amanhã. E por que a divisão em 2 partes assim? Porque a macroeconomia ela antecede a alocação de recursos. Né? Você fazer uma boa alocação de recursos, tentando reduzir o mínimo risco e aumentar a rentabilidade, o que a gente fala de ficar no primeiro quadrante,
a gente tem que entender muito, estudar muito macroeconomia, né? Então, é uma área muito difícil de entendimento, né? É uma área que muda todo dia, a gente tem que acompanhar consistentemente a economia, tanto brasileira quanto mundial. Então, a gente trouxe aqui hoje 3 grandes players que vão nos esclarecer grandes assuntos com relação à macroeconomia, que vai nos ajudar para amanhã discutir alocação de recursos e dar o norte para nós e para os fundos de pensão que estão aí presentes sobre elaboração de políticas de investimentos e de planejamento estratégico. Uma mensagem que eu queria dizer: a Libertas, ela está com uma governança muito forte, em todas as áreas. A gente está passando por um momento muito complicado na economia, não só a Libertas, mas vários fundos de pensão. Tá? O mundo inteiro está passando por uma situação complicada. Nos últimos 12 meses, nós tivemos uma inflação de 2 dígitos, coisas que não imaginávamos há um ano atrás. As projeções de mercado há um ano atrás era de 3,26%, agora a inflação de 12 meses já passou dos 10%. Então, isso nós vamos discutir aqui, qual o rumo dessa inflação, o que a gente vai fazer, o que o Brasil vai fazer para que essa inflação volte aos níveis de meta de inflação de 4,5%, inflação muito alta, a parte fiscal muito complicada, o Brasil com endividamento muito grande, todos os países, né, com endividamento alto. Então, e a parte inflacionária pega muito, faz com que os países aumentem a taxa de juros e faz com que haja uma fuga de capitais do Brasil, principalmente para o mercado dos Estados Unidos. Eu queria deixar aqui um recado, que vocês prestem atenção nessa apresentação de hoje e de amanhã, e dizer o seguinte, que eu sempre repito: crise é sinal de oportunidade. Fundo de pensão não se pode ver um resultado de curto prazo. Você tem que olhar no horizonte de 36, 48, 72 meses para ver se a alocação vem dando resultado. Por quê? Porque, às vezes, resultado de curto prazo, igual tem acontecido nos últimos 4 meses, em junho a gente teve uma bolsa de valores, no qual nós temos 10% aplicado em bolsa, de praticamente zero de rentabilidade. Em julho, agosto, setembro, rentabilidade negativa, até no último mês em torno de 7%. Isso reflete nos investimentos. Então, você tem, às vezes, uma rentabilidade negativa na sua cota. Isso é questão de ficar em pânico, em desespero? Não, pelo contrário, os ativos estão sendo negociados com desconto. É assim que a gente tem que enxergar a coisa. Um carro é negociado a 100 mil, de repente aconteceu um arroxo de crédito na economia, um desemprego alto, e o carro é negociado a 60 mil, que vale 100. É hora de comprar. Todo mundo pega em promoção, Black Friday. Existe a Black Friday no mercado financeiro. É nesse momento que a gente tem que entrar com fundamento e aplicar. Muita gente fala: Libertas, os fundos de pensão perderam dinheiro porque deram a rentabilidade negativa. Não, não perdeu dinheiro. Você tem que abrir a carteira, ver onde está aplicado os recursos. A Libertas aplica basicamente em títulos públicos federais, que é risco soberano, naquela letrinha que a gente chama de AAA, são 3 As, que significa o menor risco possível. O governo não vai deixar de pagar, né? E, por um momento de economia, pode ser que esses títulos estressem e, na nossa marcação contábil, ele mostre um resultado negativo. Mas, no fim, o resultado é o mesmo. No vencimento, o resultado é o mesmo. Então, é aproveitar para comprar, para colocar mais recursos diante dessas oportunidades e não tirar o dinheiro e sair fora, porque isso aí você nunca mais que recupera, né? Então, lembrem, oportunidade. Não olhem mês a mês.
o mês a mês não é para fundo de pensão, né? O nosso horizonte é horizonte de médio e longo prazo, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para a Ludmila, que a gente inicie a apresentação, né, dos nossos palestrantes sobre economia e, no fim, a gente vai fazer um resumo de tudo e fazer algumas considerações, tá bom? E, no fim de cada apresentação, a gente aguarda a pergunta de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Com certeza esse é um espaço que vai fortalecer muito a nossa comunicação, né, com os nossos participantes. Para darmos início à nossa primeira temática, eu passo a palavra e convido o nosso gerente de portfólio, Marcos Litz, que vai moderar as plenárias do dia. Então, passo a bola aí para o Litz, que vai apresentar o nosso palestrante. Boa tarde a todos. Ludmila, muito obrigado pela passagem aí do bastão. Eu queria também agradecer à diretoria da Libertas pela oportunidade em moderar esse importante painel. Esse painel, como dito há pouco por Lucas e Barata, é um painel que marca o início das nossas discussões de política de investimentos, uma oportunidade importantíssima que nós temos com os nossos colegiados, discutir quais os rumos dos nossos planos, os rumos das nossas alocações de investimentos para os próximos anos. Isso que eu também queria dizer, que esse evento é um evento que marca também as nossas discussões do planejamento estratégico, portanto, recebendo o selo de planejamento estratégico para 2022. E não seria diferente, e não seria incomum a participação de grandes e renomados economistas no nosso painel. Hoje nós teremos a companhia de 3 dos mais renomados. E também, obviamente, queria passar para vocês que dentro dessa temática de comitê de cenário macroeconômico, a gente vai ter uma oportunidade de em torno de 2 horas e 30 minutos. Esse é o nosso tempo total, dividido aí em 3 palestras desses nossos economistas, desses nossos convidados. Eu também queria aproveitar para reforçar o convite da Ludmila, feito pela Ludmila, para que vocês nos enviem perguntas pelo nosso Q&A, que está disponível na tela de vocês, porque ao final de cada uma das nossas temáticas, nós faremos uma rodada de perguntas e respostas. Obviamente que o nosso tempo é um tempo que talvez não atenda a todos, mas a gente não vai deixar, obviamente, de respondê-los, seja por e-mail, pelo cadastro que vocês fizeram, nós faremos, obviamente, todas as respostas. Pedimos desculpas já do início, mas seguramente teremos um nível de perguntas bastante elevado, portanto, faremos aí, ao longo do tempo, os melhores esforços para poder responder a todos. Eu queria também aproveitar, antes de chamar o Luiz Fernando Figueiredo a participar da nossa primeira plenária, lembrar vocês que os nossos 3 economistas, o Luiz Fernando Figueiredo é da Mauá Capital, nós teremos também o Caio Megali da XP e ainda teremos o Newton Rosa da Sul América. Como Barata bem colocou no início, essa discussão é uma discussão de cenário macroeconômico. A discussão de amanhã vai ser uma discussão permeada por todo, obviamente, pelo asset allocation, pelas discussões de carteiras de investimentos, de que forma a gente deve se posicionar, como a gente deve, obviamente, fazer a nossa gestão para o próximo ano. Bom, eu queria antes, obviamente, enquanto o Luiz acessa o nosso portal, eu queria só passar rapidamente a bio, o currículo do Luiz. O Luiz é sócio fundador e CEO da Mauá Capital, também diretor da Ambima, presidente do Conselho do Instituto FEFIG e conselheiro da Associação Parceiros da Educação. Foi diretor do Banco Central do Brasil entre 99 e 2003. Luiz Fernando também é conselheiro e coordenador do Comitê de Risco Financeiro e membro do Comitê do Setor de Emissores da B3 e um dos fundadores da Gávea Investimentos.
graduado em Administração de Empresas pela FAAP, com especialização em finanças. Figueiredo foi sócio e diretor tesoureiro do Banco BBA, onde ocupou diversas posições de direção do Banco Nacional, JP Morgan e corretoras locais, além de presidente da AMEC. Nessa nossa primeira participação do Luiz, em que a gente vai discutir um pouco mais de cenário macroeconômico, o tema principal que nós gostaríamos de propor é justamente a diferença que nós temos de cenário macroeconômico que nós inserimos no início do ano de 2021 para 2022. Lembrando, obviamente, que no início do ano nós tínhamos algumas previsões, ou melhor dizendo, os economistas tinham uma certa previsão de que ao final do ano nós tivéssemos aí pelo menos uma inflação próxima do teto, em torno de 4,5%, uma taxa de juros próxima também de 5,5%, a taxa básica de juros, entre outras questões. Ao longo do tempo, Parata, inclusive, nos brindou aí com algumas informações iniciais, o cenário mudou bastante e, obviamente, mudou por uma série de questões, as quais serão apresentadas aqui pelo Luiz Fernando Figueiredo. Eu vou aproveitar aqui, só maximizar minha tela e liberar para o Luiz Fernando ingressar na nossa. Eu vou pedir só 2 minutos a vocês, para que a gente possa, tecnicamente, aqui simplesmente liberar o acesso. É isso, Ludmila, se puder fazer isso, por favor, eu agradeço. Olá. Luiz, a gente não está te vendo ainda. Oi? Não? Não, nós estamos te vendo aí. Ué? A gente está só te ouvindo. Ué, eu tô me vendo aqui na tela. Agora nós estamos te vendo. Que bom. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro seminário de investimentos. É muito bom vê-lo aqui. Estamos todos ansiosos pela sua palestra. Nós já iniciamos aqui com algumas perguntas vindas do nosso Q&A. Então, vai ser um prazer ouvi-lo. Eu já vou direto aqui para o nosso tema, para deixá-lo. Passamos recentemente agora um pouco sobre a sua expertise. Por favor, tenha a palavra. E assim que você terminar, a gente volta para as perguntas do nosso site. Muito obrigado, tenha a palavra. Mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui no Seminário da Libertas. Gente, é um prazer enorme estar com vocês aqui. A gente tem que tomar um certo cuidado, né, para falar de economia e de investimentos nesse momento, para as pessoas não ficarem indigestos, né, porque o Brasil está passando uma fase tão difícil, mas é um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que a intenção é muito mais falar do que vem pela frente, tentar ter uma perspectiva um pouco mais de médio prazo, né? Olhar para o ano que vem. Mas eu gostaria de começar dizendo o seguinte: nós temos 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo e que elas não necessariamente elas estão muito próximas. O que eu quero dizer? A realidade e a percepção sobre a realidade, às vezes, elas se deslocam. E o que nós estamos passando no Brasil é muito isso. Não que a realidade do Brasil seja um espetáculo, não é disso que se trata, mas a percepção sobre a nossa realidade é muito pior do que ela própria. E, assim, deixa eu falar um pouco em números, né? Nós, enfim, passamos pela pandemia e nós tivemos 2 comportamentos muito distintos. Um comportamento foi relacionado à doença. Nesse sentido, infelizmente, o Brasil não fez um bom trabalho. Eu diria que fez um trabalho muito ruim, no final das contas. Não só ele não teve
atitudes preventivas, lockdowns no momento certo, de maneira mais cirúrgica, mais correta, como a própria questão da vacinação acabou atrasando. E, enfim, a gente poderia ter evitado aí situações muito ruins, e até um volume razoável de mortes. A segunda onda que nós tivemos no início deste ano, ela poderia ter sido muito mais amena se tivéssemos tomado atitudes preventivas de lockdowns mais severos no final do ano, coisas que, infelizmente, o Brasil não fez. Então, no final, o Brasil acabou tendo um tratamento da doença que não foi bem, pelo contrário, foi dos piores do mundo. Mas, como o Brasil ele tem uma capacidade de vacinação muito grande e uma cultura das pessoas se vacinarem, o que está acontecendo foi passando o tempo, e a gente atrasou com a vacina, mas começamos a vacinar, melhoramos, demoramos para melhorar, mas melhoramos muito o ritmo. Hoje faz muito tempo que já vacinamos acima de 1 milhão de pessoas por dia. O fato é que o Brasil já passou a maioria dos países que são maiores, né, com relação à vacinação. Vacinação de primeira dose, já estamos acima de 80%, e de segunda dose, em torno de 55%. No final das contas, o Brasil está se tornando um case muito bom de vacinação por essas duas razões, né? Menos pela gestão em si da questão da pandemia, mas porque o Brasil ele tem essa capacidade de vacinação muito grande, e segundo, ele tem uma cultura que os brasileiros se vacinam. Não é diferente da França, por exemplo, que mais da metade da população não quer se vacinar, não deve se vacinar, né? Então, isso é um problema para o país, etc. Mas, então, esse foi um lado. O segundo lado foi como o Brasil tratou do ponto de vista econômico da pandemia. Nesse sentido, apesar de todas essas confusões e discussões, etc., o Brasil tratou muito bem. Ele não só fez um programa de estímulo monetário e fiscal gigante, assim, comparado com os maiores países do mundo, como ele, inclusive, foi muito efetivo. Quer dizer, ele conseguiu colocar na mão das pessoas um volume de dinheiro para um número de pessoas que poucos países no mundo fizeram. O resultado disso é que, apesar do PIB ter caído quase 5% no ano passado, que foi muito ok comparado com o resto do mundo, a sensação, quer dizer, o quanto as pessoas sentiram essa queda do PIB foi uma fração disso, uma vez que elas foram ajudadas ao longo desse tempo. Por que isso é tão importante? Primeiro, porque, enfim, você poupa sofrimento, muita gente que perdeu emprego, que ficou em situações de dificuldade, etc. Segundo, que no momento da retomada você tem mais capacidade, porque as pessoas estão mais em ordem, as empresas conseguiram se segurar, vários programas se seguraram muito de muitos setores que podiam ter sido muito machucados, e daí, na hora de voltar, é mais difícil. Então, o Brasil ele conseguiu sofrer menos do ponto de vista social e com mais capacidade de recuperar. Por isso que esse ano a gente deve crescer alguma coisa com 5%. Então, é um dos países que também está mais bem recuperado, né? Então, e é difícil, porque, por um lado, né, é muito criticável a maneira que nós agimos com relação à pandemia, né, a questão de saúde, e, por outro lado, a gente agiu muito bem no ponto de vista econômico. Daí você fala, bom, então eu elogio uma parte, não elogio. E até por isso que a percepção é tão negativa, né, porque se fez tão mal no lado da saúde, né, e vamos combinar, infelizmente, o nosso presidente tem falado e tem colocado assim, em xeque, em atrito, de maneira muito relevante, essas instituições,
que fica muito difícil falar, bom, ele está fazendo muito mal de um lado, mas do outro lado as coisas não estão indo tão mal. Né? É muito difícil ter esse tipo de raciocínio. E não é por outra razão, então, que a percepção do que está acontecendo ela está descolada da realidade. A realidade ela é bem melhor do que a percepção. Nós estamos gerando emprego, você vê, a própria arrecadação de tributos cresceu bastante. E quando a gente olha do ponto de vista da maior fragilidade que o Brasil tem, que é a situação fiscal e o nosso enorme endividamento, também foi muito bem. Quer dizer, aí é um pouco a prova dos 9 de que nós não agimos tão mal deste ponto de vista, né, do ponto de vista mais econômico e capacidade de crescer para frente, porque a nossa dívida PIB, quando começou a pandemia, era uma das maiores dentre os países emergentes, a gente tinha uma dívida em torno de 75% do nosso PIB. No meio da pandemia, grandes economistas chegaram a projetar mais de 100%, 110%, 120% de dívida PIB. Eu lembro, inclusive, uma reunião que o Marcos Lisboa, que é um grande economista brasileiro, falar da dívida PIB ser superior a 100% do PIB, e o pastor falou, não, você está sendo muito otimista, Marcos. Bom, resultado, erraram categoricamente, a dívida PIB está em torno de 80%. O maior otimista não podia imaginar que isso iria acontecer. Teve um efeito, sim, que é um efeito que não é um efeito positivo, mas ele ajuda a redução do endividamento com relação ao PIB, que foi a inflação, que eu vou falar um pouco já, mas, quer dizer, a inflação acabou ajudando que a dívida ela não crescesse tanto. Mas não foi só a inflação. Foi um aumento da arrecadação relevante e foi ter segurado os gastos. Então, foi um conjunto de coisas que fez com que, na situação saindo da pandemia, como é o caso que a gente está agora, a gente esteja numa situação não tão desconfortável quanto a gente poderia estar. Muito bem. Quando a gente olha para frente, e mesmo a gente olha este ano, para dar uma ideia, a expectativa de déficit público esse ano é de 3,5% de déficit primário fiscal, 3,5% do PIB. E ele será 1,5%. Então, realmente, não só a dívida não cresceu como se imaginava, como a dinâmica para frente está muito mais comedida. Não é o ideal, mas com um número como esse, vendendo um pouco de ativos, você consegue minimamente manter a dívida PIB razoavelmente estável, e daí, que não é o caso deste governo, sem dúvida nenhuma, num próximo governo você vai ter capacidade, daí sim, fazer um ajuste e nos trazer para a situação de real sustentabilidade de dívida. Né? Porque é aquela história, tudo é importante, principalmente um país carente como o Brasil. Agora, se a gente tem uma dívida maior do que a gente pode, você não consegue endereçar nenhum dos problemas que o país tem. Pelo contrário, você fica mastigando e lidando com aquela questão de endividamento, você não consegue sair do lugar. Infelizmente, eu costumo dizer que o Brasil ele não conseguiu virar a página da insustentabilidade macroeconômica. A gente já devia ter passado por isso faz tempo e pensado nos problemas que o Brasil tem. Muita pobreza, muita diferença entre pobres e ricos, uma educação que precisa melhorar barbaramente, enfim. Tudo que um país precisa se focar, a gente não consegue chegar porque a gente está numa discussão ainda macroeconômica. Claro que a pandemia teve que ser tratada e, nesse sentido, ela, como eu comentei, ela até foi lidada de maneira, eu diria, boa, do ponto de vista social, não de saúde, mas do ponto de vista social e econômico. Né? Muito bem. O que a gente está vivendo hoje? Hoje nós estamos vivendo
aquela discussão de crise institucional, que até, eu diria, um mês e meio atrás, estava assim, num nível muito elevado, estava muito quente, né? Muita gente com medo de tentativa de golpe, coisa desse tipo. Isso baixou muito. Ninguém sabe muito bem a razão, foi logo depois daquela grande manifestação que aconteceu, mas, por alguma razão, o Bolsonaro baixou a bola e, de lá para frente, ele não colocou mais em xeque as instituições e a coisa acalmou. Por outro lado, nós estamos enfrentando a agenda de sair da pandemia e ir para a situação de normalidade, com uma situação, como eu comentei, fiscal, minimamente em ordem. Nesse sentido, nós tivemos, primeiro, como o ministro Paulo Guedes disse, um meteoro que, de repente, veio para a Terra, que é o negócio dos precatórios, né? Só para explicar rapidamente o que quer dizer os precatórios. Os precatórios estão aí todos os anos, tem novos precatórios que têm que ser pagos, etc. Eles eram, há 10 anos atrás, da ordem de 10 bilhões por ano. Há uns 4, 5 anos atrás, eles passaram a ser da ordem de 30 a 40 bilhões. Para o ano que vem, eles estavam em 89 bilhões. É impossível você conseguir administrar um orçamento quando volumes tão grandes a mais de despesas que você não imaginava que iam acontecer, de repente aparecem. Então, a questão dos precatórios é realmente uma questão que tem que ser considerada apartada, quer dizer, você tem que lidar de alguma maneira, porque você não pode comprometer todo um orçamento quando cai no seu colo 40 bilhões a mais de despesa para o ano seguinte. Então, você tem que lidar de alguma forma, e, por isso, toda essa discussão da PEC dos precatórios, enfim, que ela tem também muito a ver com como vai ser o orçamento do ano que vem, neste caso, rompendo, sim, o teto de gastos, né? Como eu comentei, quer dizer, o que a gente vem de maneira recorrente vendo é uma melhora na situação fiscal, ou seja, uma redução da insustentabilidade fiscal. Só que isso que está acontecendo de fato, realmente, quando você olha os números, eles todos refletem essa melhora. O problema é que, como a percepção está muito negativa e a discussão, agora, precatórios, vai estourar o teto de gastos, não vai estourar o teto de gastos. Quando você tem essa discussão e com essa percepção tão negativa, no final o que acaba sobrando é uma visão de que as coisas vão para o beleléu. Você vai explodir o teto de gastos, você vai explodir os gastos públicos e por aí vai. Para dar uma ideia, para a gente não, sem juízo de valor, quer dizer, o déficit primário esse ano será de 1,5% do PIB. Com toda essa confusão, nós estamos falando de gasto a mais, etc., de um déficit primário de 1,3% do PIB ano que vem. Ou seja, onde é que está explodindo? Não está melhorando como a gente gostaria. Mas, de longe, não dá para dizer que está explodindo. E também não dá para dizer que a dívida PIB vai explodir. Então, o país vai ficar completamente... não vai conseguir rolar a sua dívida e por aí vai. Bom, se não é esse o caso, qual é o caso? O caso é o precedente que se abre quando você tem que furar o teto de gastos por qualquer razão. Por que isso? Porque a gente está vindo numa história de, sei lá, 5, 7, 10 anos, muito ruim de responsabilidade fiscal, de como a gente maneja o gasto público. Foi criado o teto de gastos na época do presidente Michel Temer, que foi assim, sabe aquela história do último bastião da responsabilidade, aquele que é o teto dos gastos, não deixa os gastos subirem muito mais. Então, representa
muito como, digamos, uma última âncora fiscal. E no momento em que você precisa desta âncora para segurar, você acaba, mesmo que não seja uma explosão, você acaba rompendo. E daí você fala, bom, então para que serviu o teto? Bom, ele ajudou, gerou um constrangimento, mas no final você furou o teto. Então você acaba, essa é a sensação que o mercado tem hoje, você acaba com essa âncora que tinha, essa restrição ao descontrole fiscal. O descontrole fiscal virá de longe, muito provavelmente não. De novo, nós estamos falando de um déficit fiscal até menor do que deste ano, não muito menor, mas menor do que deste ano. Agora, aquela âncora que nós tínhamos, ela deixou de existir. Como o ano que vem é um ano eleitoral, você só pode discutir gastos até abril. Porque daí você entra toda uma regra eleitoral que você não pode discutir aumento de gastos depois disso. O que quer dizer que, após assim, essa virada de ano, definição do orçamento, que vai se dar até o final do ano, não tem mais tempo para fazer grandes devaneios de irresponsabilidade fiscal. Então, na prática, quando a gente olha o que de fato vai acontecer, nada nessa vida é impossível, mas é quase impossível que a gente vá romper de maneira muito relevante mais os gastos. Ou seja, a PEC que está passando, ela não é um exemplo de responsabilidade, mas ela é um pouquinho só acima, dentro do tamanho do orçamento, do que era o teto. Ela não representa uma irresponsabilidade gigantesca. O problema é que a gente perde a âncora. Na prática, para o ano que vem, não tem muito problema, por conta do ano eleitoral, etc. O que a gente vai precisar ter é um governo responsável, o próximo governo, para que a gente não entre logo de cara numa enorme responsabilidade, que é pouquíssimo provável. Nenhum governo começa gastando. Todo governo começa arrumando a casa para fazer o que quiser fazer, coisas boas ou coisas ruins, né? Isso é uma regra, assim, uma regra que é quase impossível, a não ser que de um governo para o outro deixe um espaço de gasto gigantesco, coisas não é o caso que a gente tem, evidentemente, agora. Então, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, esta percepção tão negativa e que eu vou falar um pouco o efeito dela para o ano que vem, ela, na prática, dificilmente ela vai se materializar. Enquanto tiver o Paulo Guedes, né, no governo, eu duvido que eles vão para o populismo extremo. E com ele ou sem ele, também não vai ter tempo de fazer. Tá? O próprio Congresso não vai deixar que isso aconteça, porque o Congresso sabe que, em terra arrasada, é muito pior para ele, Congresso. Então, assim, em termos práticos, a gente não terá um ano desastroso no ano que vem, do ponto de vista fiscal, que é a nossa maior fragilidade. Então, nesse sentido, o prêmio de risco dos mercados, na minha visão, está absolutamente excessivo. Essa percepção vai mudar? Eu não sei se ela vai mudar. Aliás, eu acho que ela só vai mudar na medida que o pior não acontece, né? O prêmio de risco tem que ir descomprimindo, tem que ir acomodando, tem que ir melhorando. O que não quer dizer que a gente vai ter um ano que vem maravilhoso. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Primeiro que a gente vem de uma inflação muito alta, o mundo inteiro está diante dessa inflação. O Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ontem, inclusive, ele disse, tem coisas nesta inflação que a gente está vivendo que o Banco Central americano, eu não tenho o que fazer. Por quê? Porque é o processo de normalização. Na medida que a economia vai normalizando, vai as cadeias produtivas que estão com um monte de problema de supply, né, de oferta, etc., vão acabar encontrando oferta e as coisas vão acalmando.
nós temos vários sinais de cadeias produtivas que estão começando a entrar em ritmo e reduzir a falta de oferta. Mas isso ainda não aconteceu completamente. Então, é aquela história, tem que deixar o tempo passar, porque essas coisas vão se acomodando. Não é a política monetária que vai resolver em nenhum lugar do mundo, inclusive no Brasil. É que no Brasil nós tivemos o choque que todo mundo teve e mais um choque em cima, que foi o câmbio com as commodities. Quando um país que vende muita commodity, quando elas sobem, a taxa de câmbio aprecia. No Brasil, as commodities subiram e a taxa de câmbio depreciou. Então, por exemplo, o preço dos alimentos aqui subiu dobrado. Pelas commodities subiu, pelas commodities agrícolas, né? E também subiu pela taxa de câmbio. Então, o que nós estamos vivendo de inflação reduziu muito o poder de compra das pessoas. Nós estamos com uma inflação de perto de 10% esse ano. Quanto tempo essa inflação alta vai perdurar? A verdade é que ninguém sabe dizer. O mais entendido não sabe dizer. O que dá para dizer é que nós estamos muito provavelmente mais perto da normalização, quer dizer que os preços tendem a normalizar. Não quer dizer que eles vão cair muito, quer dizer que eles vão parar de subir. Então, a gente está muito mais para perto do final deste processo do que para o início. Mas vai passar, vai acabar este mês, mês que vem? Não se sabe. Tem vários sinais positivos, mas ainda na ponta está chatinho. Não é no curtíssimo prazo, não. Para dar uma ideia, a nossa projeção de inflação para outubro, né, em torno de 1%, um pouquinho mais. Novembro, 0,7, 0,8 e 0,6 em dezembro. Quer dizer, é uma inflação muito alta ainda, né, para dar em torno de uns 9,5% ao longo desse ano. Então, assim, mas por que a inflação não vai continuar subindo? Então, primeiro, por conta desse final de processo, né, quando vai normalizando a oferta de matéria-prima, por exemplo, teve uma queda muito grande no custo de chip, né, de transporte. Normalização. Mas, de novo, até isso virar preço e por aí demora algum tempo. A segunda razão é porque a gente não tem renda. A renda não subiu o que a inflação subiu. Então, a gente não tem renda para corroborar essa inflação. Então, eu comprava, sei lá, 4 produtos, eles subiram tanto que agora eu só consigo comprar 3, eu não consigo mais comprar 4, porque a minha renda não subiu. Então, o mundo não consegue corroborar a alta de preços, e principalmente no caso brasileiro, porque a renda não é compatível com isso. Então, é muito, muito provável que a gente tenha uma inflação perto da metade da inflação que a gente teve esse ano. Se a gente está falando de 9,5% esse ano, o ano que vem vai ser entre 4,5% e 5%. Que é uma inflação ainda muito alta, mas para quem saiu de quase 10%, mas isso é a custa do quê? De uma normalização, mas também da falta de renda. Que, no final das contas, quer dizer o quê no final? Menos crescimento. A gente até, alguns meses atrás, imaginava que o crescimento poderia ser superior a 2%, provavelmente está mais para 1%, talvez menos de 1% no ano que vem. Quando a gente olha o preço dos ativos brasileiros, tão pressionados, eles corroboram uma visão de menor crescimento o ano que vem. Com esse preço na Bolsa, as empresas não vão fazer IPO. Se elas não fazem IPO, follow-ons, etc., elas não vão investir. Um volume enorme de emissão de debêntures também não está acontecendo. Está acontecendo muito menos. Fundos imobiliários também não está acontecendo muito menos. E por aí vai. O mercado de capitais está muito mais difícil
e gerando muito menos liquidez para que as empresas possam investir, possam empregar, que as pessoas possam consumir e por aí vai. Então, nós estamos falando do ano que vem, embora a inflação bem mais tranquila, nós estamos falando de um crescimento perto de zero. E daí nos leva a pensar sobre a eleição, né? Quando a gente pensa sobre eleição, hoje, o que se pensa é uma eleição radicalizada. E está muito no preço dos ativos que ela será assim. A gente está longe demais para ter essa segurança, gente. Eu não estou dizendo que será completamente diferente, estou dizendo que simplesmente não sabemos. Hoje, o que parece é que teremos o pior cenário, mas eu acho que, na medida em que o crescimento é menor, que enfim, o ambiente não é um ambiente tão positivo, a chance da chamada terceira via cresce de relevância. Hoje eu não diria que é maior do que uns 30%, mas essa possibilidade está crescendo. E ela cresce por quê? Porque hoje, como não tem outra alternativa, tem gente que vota no Lula porque não vota no Bolsonaro e vice-versa. Quando você tiver uma terceira via viável ou com alguma chance, uma parte dessas pessoas que votam por não querer o outro vão migrar para essa terceira via e ela passa a ser competitiva. O ambiente era um ambiente muito propício para o incumbente, né, para o Bolsonaro, porque era um ambiente que ia ter recuperação esse ano, que ia ser um ano de crescimento, de melhora do emprego, que provavelmente não vai acontecer, o desemprego vai ficar mais ou menos estável. Não vai piorar muito, mas está muito alto, está superior a 13%, deve ficar por aí ao longo do ano que vem. Então, não, o ambiente não vai ser um ambiente muito propício para ele, e a questão toda de rejeição ela vai estar muito forte, no final, para os dois, né? Tanto para o Lula quanto para ele, muito mais perto da eleição, né? O que dizem os especialistas é que as pessoas ligam, elas ativam a discussão da eleição de 3 a 4 meses para perto da eleição. Antes disso, é muito a lembrança de quem é o candidato, etc. Então, o vamos ver mesmo, a gente vai ver muito mais para a partir de maio, junho. E até quando a gente olha todas as eleições passadas, a gente vê o próprio preço dos ativos tendo uma correlação com a eleição a partir de maio, principalmente, né? Mas, enfim, então, no final, e daí eu acho que eu parar por aqui para a gente poder ter perguntas e respostas também, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de hoje termos uma percepção muito negativa das coisas e a realidade não ser tão negativa assim. Não estou dizendo que a realidade é um espetáculo, mas esse ano foi um ano de uma boa recuperação. Os ativos refletem muito a percepção. Só que a percepção também depende do que acontece com a realidade. Se a realidade para frente ela não corroborar, o que dificilmente acontece, uma piora muito grande, os ativos têm que descomprimir. Então, na minha visão, é muito provável que, apesar de toda essa incerteza, de todo esse ambiente mais adverso, a gente tenha uma recuperação dos ativos brasileiros. E com um componente que eu vou colocar como um componente de incerteza positiva da terceira via vir. Sabe aquele negócio? Ninguém está vendo, de repente ele passou a turma e se tornou viável para um segundo turno, e daí a chance de aglutinar, porque a gente, inclusive, fez uma pesquisa grande para entender um pouco o caminho do eleitor. Ele é um caminho muito de centro-direita, não radical-direita, mas de centro-direita. O que faz ser difícil
o apoio a uma radicalização de qualquer lado. E vamos lembrar que o Lula, quando se elegeu, ele se elegeu porque ele foi para o centro. Não é o que ele está fazendo agora. Ele está numa postura mais radical. Sim, vamos dizer se vai continuar ou não. O que quer dizer que ele não vai para o segundo turno? Não. Se ele for candidato, ele vai para o segundo turno, mas ele vai mais fragilizado. Uma parte pode vir para uma terceira via. Então, o que eu só estou querendo dizer é o seguinte: não vamos negligenciar a possibilidade de uma terceira via. Eu acho que ela é muito real, né? Precisamos ver, mas, assim, quando a gente olha o ambiente é muito propício a que ela se torne competitiva. Tá? E, com isso, no final, há uma incerteza positiva que uma terceira via mais razoável, que é o que o país precisa só de alguém razoável, né? Não precisa ser nenhum cientista maluco, é uma pessoa razoável com o presidente, que faça, sabe, cuide bem do Estado, cuide bem do que o governo precisa cuidar. É um outro país. Enquanto fica nessa confusão, a gente não sai do lugar. Então, a chance disso acontecer é uma chance real, o que quer dizer que os ativos brasileiros, se isso acontecer, eles podem mudar completamente de preço. Eu não estou nem dizendo isso, estou dizendo só que, como o pior não vai acontecer, os ativos vão realmente descomprimir ao longo do ano que vem. Vou parar por aqui, então, para a gente poder trocar um pouco de perguntas e respostas. Luiz, poxa, muito obrigado. Um prazer, como eu falei, sempre ouvi-lo. E mais ainda, ter uma visão diferenciada. Porque hoje, obviamente, a gente tem um cenário que nos leva sempre a ter, como você falou, muita cautela, né? Sim. Diferente do que tudo indicava, a gente deve ter, assim como nós tivemos nesses últimos meses, até o final, aí, ou até outubro, pelo menos, de 2022, um cenário onde vai exigir muita cautela e, obviamente, a gente vai estar aí suscetível a alguma volatilidade bastante razoável, dado aos fatores como você elencou, poxa, de forma brilhante, né? Passando pelas questões de teto dos gastos, enfim. Nós temos uma série de perguntas que vieram pelo nosso Q&A. Vamos lá. E essas perguntas todas permearam justamente essa relação entre teto dos gastos, eleições ou inflação. Eu vou começar por uma delas, que fala justamente sobre a inflação. Fala o seguinte, que a inflação voltou a assustar a todos, principalmente com a alta dos alimentos, combustíveis e energia. Para tentar frear essa alta, o Banco Central tem elevado a taxa Selic, aliás, tem endurecido o discurso nesses últimos meses e aumentado de forma mais incisiva essas taxas. Existem outras medidas possíveis que o Banco Central pode tomar para reduzir ou para, pelo menos, tentar reduzir a inflação nos próximos meses? Olha, eu diria que não. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu tive 4 anos no Banco Central, né? E é um pouco aquela história. A gente tem que tomar cuidado para saber o tamanho da nossa cadeira, né? Então, quando você está lá, você tem que ter a real noção de qual é a sua capacidade, que, em geral, é menor do que você imagina. Tá? A gente fica achando que o cara é poderoso. No final das contas, não é tão poderoso assim, é tão menos poderoso. Enfim. Então, tem coisas que o Banco Central pode fazer, tem outras coisas que ele não pode, né? E a gente tem um sistema, que, aliás, a maioria dos países do mundo, de uma maneira ou de outra, usa o mesmo sistema, que ele tem uma flexibilidade, quer dizer o seguinte, olha, como eu não consigo controlar todas as variáveis, eu, através de uma variável, eu vou ajudando que as outras variáveis vão convergindo para o que eu preciso, que é uma inflação baixa, que é manter o poder de compra das pessoas. Agora, quando você tem um processo de pandemia deste tamanho, se o Fed não consegue controlar, se o Banco Central Europeu, se ninguém consegue controlar, o nosso Banco Central, que é gente boa, o pessoal é de altíssimo nível, mas também não tem essa capacidade. E, além disso, a gente tem uma situação, como eu comentei, que a percepção sobre o que está acontecendo é a pior possível. Nessa situação, o que acontece com o preço dos ativos?
eles todos ficam muito deprimidos. Um dos ativos é a taxa de câmbio. Só que quando a taxa de câmbio ela fica depreciada demais, como é o caso, tá? Em qualquer parâmetro ela está muito depreciada. Você pode pegar qualquer modelo, pega o cara mais pessimista do mundo, ele vai dizer que ela está depreciada demais. Ao longo do tempo, não há dúvidas que ela vai se apreciar. Pode ser que seja só em termos reais, porque na pior cenário vem uma inflação muito alta, ou, com o mais provável, a inflação vai acalmando, ela vai ficar, nominalmente, ela vai apreciando. Tá? Não há dúvidas que isso vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Agora, enquanto a gente tem essa percepção tão negativa, ela fica pressionada. Só que, nesse período, o Brasil ele reduziu mais ou menos uns 150 a 200 bilhões de dólares o passivo externo líquido dele, nos últimos 3, 4 anos. Por quê? Porque a taxa de câmbio ficou muito depreciada. Então, ela não aprecia, mas você vai pagando a dívida, vai reduzindo o seu passivo externo. É isso que o Brasil fez. O público já era baixo, o privado. Então, no final das contas, o que nós estamos dizendo é o Banco Central ele tem que fazer o trabalho dele, que é, olha, eu estou aqui firme, eu vou subir a taxa de juros e vou segurar para que, ao longo do tempo, não haja fôlego para o processo inflacionário. Porque a hora que acabarem esses choques, a inflação cai de madura. É para isso que o Banco Central está trabalhando. Tá? Todas as vezes deu certo. A não ser quando você tem uma explosão de fato na questão fiscal, que não é o caso. A percepção está péssima. Eu acho que tem uma certa razão da percepção ser negativa, não diria a esse extremo, mas tem uma certa razão. Mas o fato é que não virá o pior. Assim, você dizer, olha, o déficit público será de 6%, 10% do PIB, a dívida PIB vai para 100 e tantos por cento. Isso não vai acontecer. Se acontecesse isso, pode esquecer, não tem Banco Central que resolva. E não é por outra razão que, apesar de toda essa percepção, os próprios economistas, eles, embora estejam subindo, eles não descolaram completamente, não desancorou completamente a visão de inflação de todo mundo. Falaram, não, aqui não saiu do controle como nós já tivemos no passado. Perfeito. Luiz, eu vou aproveitar. Acho que a gente tem 2 perguntas aqui rápidas que são extremamente interessantes e tem a ver, eu acho que, com esse ponto que a gente passou aqui. A primeira delas fala exatamente o seguinte: a visão dominante na economia brasileira de austeridade, de âncora fiscal, ancorada no teto de gastos, não se mostra anacrônica com a visão atual do FMI, do governo Biden e de outros? Primeiro, deixa eu fazer um comentário. Estou vendo aqui na tela o Caio Megali, grande Caio, grande economista, economista-chefe da XP, foi nosso sócio aqui. Estou honrado dele estar aqui com a gente. Tá? Tudo bem, Luiz? Vou perguntar para ele essa pergunta. Tudo bem, Luiz? Como é que está? Boa tarde a todos. Tudo bom? Boa tarde a todos. Que delícia você estar aqui, Caião. Muito bom te ver. Olha, Caio, obrigado. Luiz, me desculpa, só uma parte da questão do Caio. Caio, a gente vai aproveitar essas perguntas todas do Luiz para fazer no momento que você entrar. Eu já vou selecionar elas todas aqui. A partir maravilha, por isso que eu entrei um pouquinho antes para pegar um pouquinho o que o Luiz está falando e já pegar a cola aqui para responder certinho depois. Perfeito, a gente só vai apagar a sua... Acredita no que ele falar, o que eu falar, assim, não se preocupe, não. Mas a questão do teto de gastos, gente, é assim, sabe o último bastião? É aquele sujeito que ele é irresponsável o resto da vida, sempre foi irresponsável, ninguém acredita mais nele, daí fala assim, ó, nós vamos colocar um teto, esse cara não vai passar desse teto de jeito nenhum. É uma maneira de você restabelecer a credibilidade. O teto de gastos não fez a gente ser sustentável fiscalmente, mas deu uma certa parada de arrumação. Agora, daqui não pode passar. Então, ser maluco fiscalmente também não dava para ser, ou não dá para continuar sendo. Né? É uma situação muito diferente do que o resto do mundo. Né? Por exemplo, o Biden, eu não sei o que o Caio vai falar disso, mas ele é um doido, ele tem uns pacotes. Para ele, trilhão, nasce em tudo que é árvore. Você pega, você tira, você puxa o negócio da árvore, sai trilhão. Então, os pacotes que ele traz para os Estados Unidos são de muitos trilhões,
que evidentemente não vão ser aprovados, né? A maioria deles não tem sido, inclusive. Só que lá é diferente, porque lá duas coisas acontecem. Uma é uma credibilidade gigante ainda de que eles, no final das contas, fazem o ajuste necessário para ser sustentável, e a outra coisa é que eles não têm o problema que o Brasil tem, que é o Brasil tem que vender os seus títulos para o mercado, né? Nos Estados Unidos e também na Europa, os países eles têm uma moleza hoje que o Banco Central deles compra os títulos deles. Então, por exemplo, a Itália, que tem uma dívida PIB de 200%, ou seja, mais do que 2 vezes maior que o Brasil, rola dívida zero, porque quem compra 100%, nos últimos 12 meses, quem comprou 100% da dívida da Itália foi o Banco Central Europeu. Então, é uma situação muito diferente da situação brasileira. Pô, infelizmente, o Brasil não conquistou, dada a sua história, né, a credibilidade para poder fazer coisas como esses outros países fizeram, né? Então, aqui, o último bastião era o teto de gastos, por isso, essa percepção tão negativa, porque fala, olha, pô, vem cá, você tirou a última coisa que realmente dava uma certa, vamos dizer, não deixava que a coisa pudesse degringolar. E por isso que é tão dolorido o que a gente está vivendo agora. Perfeito. Tem uma pergunta que já sugerida para você, mas eu vou me permitir repassar para o Caio na sequência, quando ele entrar, que fala justamente sobre a questão estrutural da taxa no país. Mas, Luiz, eu tenho uma pergunta aqui que veio de um dos nossos participantes, que ela é bem interessante, porque ela fala justamente sobre fluxo. A gente está falando sobre imagem, obviamente você frisou isso bastante, né? De que, em algum momento, talvez a nossa imagem ela seja muito ruim, muito pior do que realmente ela é. E isso, obviamente, se reflete aí nos preços dos ativos. Mas ele fala justamente o seguinte: é sabido que juros altos atraem investimentos estrangeiros que não são tão interessantes para a economia. Como fica a questão da diversificação dos ativos? Tá. Bom, primeiro que o juro muito alto provavelmente vai ser uma coisa temporária, né? Na medida em que a inflação retorne para a meta, o Banco Central vai poder acomodar a taxa de juros em um dígito, lá, entre 6%, 7%, talvez 8%, porque o juro neutro agora deve ser um pouco mais alto, mas alguma coisa por aí. Então, neste sentido, ao longo do tempo, o processo de diversificação de ativos continua. O Brasil ele conviveu décadas com um juro absurdamente elevado e absurdamente mais elevado que o resto do mundo. Isso provocou que nós tivéssemos uma cultura do CDI, né? A cultura do overnight, do curto prazo. Nós estamos há, eu diria, sei lá, uma meia década, não chega a ser uma década, em que o juro passou a ser uma coisa mais razoável, o juro real, né? Mais razoável, e, por isso, aquela renda de quem não corre risco nenhum passou a ser muito baixa, as pessoas foram obrigadas a procurar diversificação. Isso vale para pessoas físicas, para investidores de longo prazo, os próprios fundos de pensão, seguradoras. Até outro dia, 80% do volume de recursos das seguradoras estava na renda fixa de curto prazo. 80% são investidores de longo prazo. Então, a minha resposta é, claro que com esse juro muito mais alto, você para durante algum tempo o processo de diversificação, porque a renda fixa de curto prazo ficou mais interessante. Mas ela é por algum tempo só, porque na medida em que as coisas voltam a uma razoável normalidade, a renda passa a não ser boa o suficiente de novo, né? E daí, quer dizer, sério, meu objetivo não é fazer nenhuma propaganda da XP, mas plataformas como a XP, e tem várias outras muito bacanas, elas ajudaram muito nesse processo, no sentido que elas popularizaram, elas democratizaram os investimentos. Eles estavam muito, principalmente as pessoas de varejo, ou um nível superior ao varejo, antes do private banking, estavam muito
estavam muito dentro dos bancos, com poucos produtos, muito caros, pouca capacidade de diversificar. Com a vinda dessas plataformas, não só elas oferecem tudo que é ativo, bons ativos, a preços completamente diferentes, como os próprios bancos tiveram que, com essa competição, se adequar a ela. Então, o custo de você diversificar também baixou muito. Então, nós estamos vivendo um processo que eu acho que ainda tem muito para acontecer. Tá? E não é esse juro que nós vamos ver agora, que pode durar um ano e pouco, que vai mudar esse processo. Ele vai reduzir a velocidade durante esse tempo, mas ele vai voltar a acontecer. Nós temos mais ou menos ainda entre 1 trilhão e 1,5 trilhão de reais a ser diversificado, digamos, para ativos de mais risco no Brasil. Então, é um processo que ainda tem muito para acontecer. Agora, assim, é um momento de mais incerteza, que o juro ficou muito alto, e ele, em termos reais, vai ficar bastante alto, uma vez que a inflação começa a cair e o Banco Central tem que ficar com o juro alto, mas, em seguida, você volta a isso. Do ponto de vista dos estrangeiros, eles não têm comprado tanto título de renda fixa. O que eles têm feito bastante tem sido comprar ações, porque as ações em dólar ficaram baratas demais. Para dar uma ideia, acumulado este ano, nós temos 120, quase 130 bilhões de compras líquidas de estrangeiros em ações no Brasil. Se pensar 12 meses, dá quase 200 bilhões. Por quê? Porque em dólar as ações ficaram de graça. Desculpa essa resposta longa. Não tem problema. Eu vou me permitir fazer mais uma pergunta aqui para a gente poder fechar esse primeiro bloco que a gente tem no nosso seminário, e aí depois trazer o Caio para a nossa conversa. A pergunta é simples, e para a Mauá, não tenho dúvida nenhuma, e o nosso participante quer saber justamente o seguinte: dentro dessa visão, 2022, a gente vai controlar realmente a inflação? E se a gente vai controlar a inflação, qual é a previsão da casa da Mauá para a Selic no final de 2022? Olha, a resposta é sim, nós vamos controlar a inflação, mas muito dificilmente a inflação ela estará na meta em 2022. Provavelmente a inflação vai estar mais para perto de 5%, um pouquinho menos, um pouquinho mais no ano que vem. Por quê? Porque nós estamos saindo de uma inflação de 9,5%. Então, ela já vai ter caído bastante, e daí, provavelmente, em 2023, a gente está na meta. A gente vai demorar algum tempo. Para ser muito mais rápido que isso, o Banco Central teria que dar um tranco tão grande que iria gerar recessão demais e, no final das contas, ganho de menos em termos de inflação mais baixa. Então, ele vai com mais calma, embora o passo dele hoje seja alto. Então, a resposta é sim, nós vamos controlar, mas não dá para achar que a gente vai controlar já o ano que vem na meta, porque é um tombo grande demais. Em termos do juro, provavelmente nós vamos estar com juro ainda de 2 dígitos no final do ano que vem. Entre 10% e 11%, eu acho que é o cenário mais provável. Se a gente tiver, e isso não é só o Brasil, mas o mundo, um pouquinho de sorte que esses choques todos se dão uma dissipada boa, isso pode antecipar um pouquinho, mas não dá para contar muito com isso, não. Ótimo, Luiz. A gente deixa aqui 30 segundos finais para você mandar uma mensagem para os nossos participantes no momento em que a gente está discutindo o cenário macroeconômico para reflexo aí nas nossas políticas de investimento. E, obviamente, agradecendo antecipadamente a sua agenda, o seu atendimento ao nosso convite de participar desse nosso primeiro e importante seminário. Imagina, bom, é um prazer enorme, agradeço muito o tempo de vocês. Eu acho que a mensagem é o seguinte: vocês, como investidores de longo prazo, vocês estão diante de uma enorme oportunidade. Não é um momento de alavancar de jeito nenhum, mas assim, achar que as NTNs vão estar acima de 5% durante muito tempo, eu acho muito pouco provável. Achar que a curva pré de longo prazo vai estar acima de 12%, eu acho muito pouco provável. Que a Bolsa vai estar perto de 100 mil pontos, a mesma coisa. Então, eu acho que esse é um momento de
olhar as oportunidades e não falar, olha, eu estou com tanto receio que eu vou ficar fora. Aquele que é o investidor de mais curto prazo, ele tem que tomar, eu diria, um cuidado redobrado ao cuidar de vocês. O cuidado de vocês é o seguinte, precisamos entregar para o nosso cliente a meta atuarial que eu tenho estabelecida. Esse é o momento que os ativos oferecem essa possibilidade. Em momentos mais calmos, eles não vão oferecer, e daí sim você vai ter que correr mais risco num ambiente com menos prêmio do que hoje. Então, assim, é com muita cautela, mas é para olhar como oportunidade e não como um risco a gente fugir dele. Legal. Luiz, muito obrigado aqui em nome de toda a Libertas e nos vemos em breve. Muito obrigado. Maravilha, gente. Obrigadíssimo. Caio, um abraço, boa sorte aí. Abração, obrigado, Luiz. gente. Tudo de bom.